Olá a todos, meu nome é Helder, eu sou interno da Unifor e vou apresentar uma breve aula sobre a neuroimagem da síndrome de desmielinização osmótica. Inicialmente vamos ao caso que inspirou a realização dessa aula. Trata-se de um paciente de sexo masculino de 52 anos, com histórico pessoal importante de etilismo que ele cessou há um mês e subsequente a isso houve um relato de fadiga e baixa ingesta alimentar. Após a cessação da ingesta de álcool, ele sofreu uma queda da própria altura com fratura/luxação de ombro após umas 2 semanas. Ficou internado durante 4 dias. Nessa internação, muito provavelmente foi feita uma reposição de sódio agressiva. E ele foi de alta com uma dificuldade de deambulação, que foi progressivamente piorando em casa. Sendo assim, ele foi reinternado após umas 2 semanas. Nessa última internação, ao exame físico, ele estava apresentando um desvio da rima labial para a esquerda, uma leve disartria, uma ataxia central, vertigem, mas não tinha déficits neurológicos focais. Agora vamos à neuroimagem. Nós temos 2 imagens axiais, a esquerda é T2 e a direita é FLAIR. A gente observa um hipersinal nas duas, a nível de ponte, e que nesse nível e com essa clínica, caracteriza-se o sinal do tridente, aí destacado para vocês, e a representação gráfica do tridente. Aqui agora à esquerda nós temos uma difusão e à direita um ADC. A difusão a gente observa um hipersinal a nível pontínuo e à direita no ADC a gente não observa nenhuma restrição à difusão. Aqui destacado para vocês os achados. Agora, a nível supratentorial, nós temos à esquerda T2 e à direita um FLAIR. No T2 a gente vê um hipersinal bilateralmente núcleos da base e no FLAIR também. Aqui destacado esses achados para vocês. Agora nós temos à esquerda uma difusão e à direita um ADC. A gente tem na difusão um hipersinal e núcleos de base bilateralmente e à direita um ADC com hipersinal apenas à esquerda. Mas no mais, assim como no nível infratentorial, não tem alterações à difusão. Agora falando sobre a patologia em si, é uma síndrome neurológica geralmente associada a uma correção agressiva de sódio. Não há certeza que isso seja o fator desencadeante, mas é a explicação mais plausível que se tem. Atualmente chamado de síndrome de desmielinização osmótica, substituindo o termo antigamente usado, que era mielinólise pontina central. Por quê? Exatamente, há estruturas extrapontinas e essas também podem ser afetadas. Se fosse antigamente, poderia me referir a esse caso de agora como uma mielinólise pontina central com mielinólise extrapontina. É um termo mais arcaico. A epidemiologia é a seguinte: geralmente afeta pacientes etilistas crônicos, pacientes cronicamente debilitados, transplantados, particularmente de fígado, hiperêmese gravídica, e junto a isso, como havia mencionado no slide passado, geralmente ocorre no contexto de reposição agressiva de sódio. A apresentação clínica ocorre de forma bifásica. Inicialmente nós temos uma encefalopatia por causa da hiponatremia, uma anormalidade eletrolítica, portanto, e depois a gente tem uma desmielinização que ocorre 2 a 3 dias após essa reposição agressiva, mas pode ser também de 1 a 14 dias. E essa desmielinização envolve principalmente a ponte, porque é uma estrutura bem sensível a essas variações do nível de sódio. Quais são os principais sintomas? A quadriparesia espástica, paralisia pseudobulbar, rebaixamento do nível de consciência, em casos mais graves, coma e morte. Histopatologicamente, nós temos que os oligodendrócitos pontinos são submetidos a estresse osmótico. Vou explicar no próximo slide mais detalhes desse estresse osmótico. Vai gerar fendas intramielínicas, vacuolização celular, rotura da bainha de mielina e, como a morte, macrófagos são identificáveis na região após vários dias. Agora falando a nível mais celular. No quadrinho A nós temos uma célula normal, um meio intracelular com água, meio extracelular com sódio ali, tudo no seu nível normal. No quadrinho B, nós temos uma situação de hiponatremia. O que acontece? A tendência agora, o meio extracelular está menos salgado, é que a água vá para o meio mais salgado, que agora é o intracelular. Sendo assim, a célula vai ficar tumefata.
No quadrinho C, nós temos a célula tentando se adaptar a essa situação. Ela joga potássio e cloro para fora e, consequentemente, água, numa tentativa de se desidratar, de se ressecar. Agora, no quadrinho D, a gente já vê a célula bem adaptada. Esse mecanismo já está bem funcionante e a célula voltou a seu tamanho normal. Continua jogando potássio e cloro para fora e, consequentemente, água. Essa célula está sempre tentando se ressecar. Agora, no quadrinho E, em que a gente tem uma situação que a hiponatremia foi compensada rapidamente, embora o nível extracelular de sódio agora esteja normal, para o ponto de vista da célula, aquilo é extremo, porque ela já está colocando a água para fora. E agora a gente tem uma situação em que o meio extracelular tá mais salgado, então ele vai puxar mais água, sendo assim a célula se desidrata muito. Aí ela se contrai, entra em apoptose e morre. Agora, neuroradiologicamente, eu ressalto que nós vamos falar principalmente da ressonância. A TC não é um método tão interessante. Ela pode demonstrar apenas um padrão de hipoatenuação que cruza ali a linha média, nível de ponte, mas não é nada específico. O mais precoce na ressonância é a difusão, pode ser observada já 24 horas após o início dos déficits motores, com hipersinal a nível de ponte. T2 e T1, que são os melhores para a gente observar os achados da patologia, são mais tardios, podem demorar até 2 semanas para aparecer, e se caracteriza com hipersinal pontínuo em T2 e hipossinal em T1, este mais fraco. E, como havia dito, a doença não se restringe só à ponte, ela também é extrapontina, pode ser extrapontina, pegar gânglio da base, substância branca subcortical, mesencéfalo, e ressaltar aqui, só porque o paciente com uma clínica típica teve exame de imagem negativo, você não pode logo de cara descartar a patologia, porque a clínica, ela pode, depois que ela se inicia, pode demorar até 2 semanas para aflorar achado de imagem compatível. Então, pode ser repetido depois, 1 ou 2 semanas, se não tiver achados. Em relação ao tratamento, o principal manejo é a prevenção, particularmente nos pacientes hiponatrêmicos extremos, tentar fazer uma reposição mais cautelosa. E, no contexto do dano já feito, pode ponderar um uso aí de desmopressina, solução salina hipotônica e, claro, tentar diminuir a velocidade de infusão do sódio e o tratamento de suporte, o melhor tratamento que tem, e para que seja instituído precisa de diagnóstico precoce, e isso a ressonância ajuda muito. O tratamento de suporte vai envolver oxigênio suplementar, fisioterapia intensa e drogas antiparkinsonianas. Em relação ao prognóstico, ele tem melhorado muito desde a descoberta da patologia na década de 50. Na época se achava que era uma doença de 100% de letalidade, porque só se descobria no pós-morte, em autópsias. E hoje, estudos retrospectivos mostram de 90% a 100% de sobrevivência desses pacientes. Em relação às funções neurológicas, um dado bem otimista: 25% a 40% dos pacientes têm completa recuperação neurológica. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que a neuroimagem não necessariamente se correlaciona com o prognóstico. Você pode às vezes ter uma imagem muito exuberante, mas que o paciente se recupera, o que sobrevive. Isso reforça a necessidade de se evitar previsões pessimistas baseadas em achados de neuroimagens exuberantes. Até agora não foi descrito na literatura uma correlação entre isso. Em relação ao diagnóstico diferencial, principalmente ocorre com a esclerose múltipla, só que porque às vezes na síndrome de desmielinização osmótica pode haver um realce ao contraste, raramente, tal qual na fase aguda da esclerose múltipla, um infarto pontínuo, só que esses infartos a nível de tronco encefálico não vão geralmente cruzar a linha média, e as neoplasias pontinas, particularmente o astrocitoma, só que neles haveria um efeito de massa sobre as cisternas adjacentes e os vasos adjacentes também ficariam mais evidentes. Estas são as referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula, e eu disponibilizo tanto elas quanto o PDF dessa aula num drive que está contido nesse QR Code. E é basicamente isso, pessoal. Agradeço bastante pela atenção e espero que tenham aproveitado a aula.